Olá, turma de sétimo ano, tudo bem? Fizeram todas as atividades que foram propostas? Espero que sim, certo? Então, falei para vocês que na próxima aula faria a correção da página 20. Gente, aconteceu umas modificações, certo? A próxima aula, o intervalo de uma aula a outra foi questão de minutos, tudo bem? Questões de gravação, mas não se preocupem, eu estou devendo a página 20, mas, como vocês já me conhecem, essa página ela não passará em branco, tudo bem? Então vamos falar hoje sobre a crônica jornalística. Professor, pensei que existisse apenas a crônica narrativa. Opa, então quer dizer que você não leu o material todo que disponibilizei, e também o seu material também tem falando sobre outras crônicas. Não existe apenas a crônica narrativa, tá bom? Então vamos ver o que se trata dessa crônica jornalística. Esse gênero textual é caracterizado pela leveza da narrativa, que geralmente extrai do cotidiano a sua inspiração. Como eu falei, certo? Um cronista, ele não deixa escapar nada. Até mesmo, se eu estivesse aqui fazendo esta gravação, provavelmente ele poderia estar me observando e, a partir disso, produzir uma crônica de uma outra visão, certo? E, a partir disso, ele compôs uma crônica maravilhosa. Por quê? Ele não deixa escapar nenhum dos menores detalhes que possa existir em um acontecimento. Em um acontecimento, ok? Digamos aí que ele começa a produzir uma crônica sobre as gravações de videoaulas em tempos de pandemia. Um caso, ele poderia muito bem produzir uma crônica jornalística analisando todos os pequenos detalhes que poderiam estar acontecendo nesse exato minuto. Tudo bem? Então vamos lá. O que é uma crônica jornalística? É um gênero híbrido que se caracteriza por relatar de maneira ordenada e detalhada certos fatos ou acontecimentos. São escritas em estilo adequado para captar o público amplo, ou seja, como pode perceber, vai analisar, vai fazer essa narrativa, certo? Essa crônica jornalística, aproveitando todos os mínimos detalhes, mas, por ser uma crônica jornalística, ele não pode exagerar no tipo de vocabulário que vai utilizar, porque até mesmo para um cronista, cada palavra é importante, certo? E ele não pode pecar justamente nesse momento em que ele quer fisgar o leitor, chamar a atenção de seu leitor, ok? Que busca uma informação completa acerca de um fato narrado. Além de estar atento aos pequenos detalhes, ele vai fazer essa captação de informações, certo? Ele vai colocar numa sequência bem semelhante àquilo que podemos observar na notícia, ok? Veremos isso mais um pouquinho adiante. Por que eu estou falando disso? Relacionado à notícia, à reportagem, ok? Então vamos lá. Então temos aí, qual é a diferença entre uma crônica jornalística e a notícia? Justamente, vamos entrar no que acabei de falar. A notícia se limita a descrever certa informação, certo? A notícia, ela descreve, ela passa uma informação. Enquanto a crônica, ela vai colocar uma ênfase na forma, no estilo em que está relatando, certo? O cronista procura oferecer uma história completa sobre o fato ocorrido, levando em consideração a opinião e a visão do jornalista que escreve. Então podem perceber, só vai descrever a notícia. Aqui não, o cronista ele vai levar a fundo. Se for um personagem, ele vai investigar tudo sobre esse personagem aqui e colocar a sua opinião, a sua visão acerca do que está sendo colocado. Tudo bem? Então, como eu falei para vocês, por que podemos assim fazer uma leve comparação aí da crônica jornalística para a notícia, certo? Já apresentei para vocês agora há pouco o porquê disso. Mas por que
levando em consideração a questão da estrutura. Por quê, gente? Olha, na crônica jornalística é possível eu identificar quem, certo? O que seria esse quem? As pessoas ou animais, no caso, dependendo do que está sendo tratado lá. Eu poderei falar de que também? O que, certo? Os acontecimentos. O que seriam esses acontecimentos? As ações. O quando. A época em que se passa, o período transcorrido, certo? O onde, o ambiente descrito, ou seja, o espaço onde aconteceu aquela ação. O como, a maneira de contar, o enredo. E quando se fala de enredo, trama, é só resgatar um pouquinho da lembrança do que foi exposto na aula passada, certo? O modo, o ponto de vista, o foco narrativo, certo? Quando se fala de um ponto de vista, o foco narrativo é como ele foi colocado lá. Está lembrado do foco narrativo? Primeira pessoa, primeira pessoa, certo? Temos a em terceira pessoa ou sendo narrador, além de ser narrador personagem, podemos ter aí o narrador observador e o onisciente. Tudo bem? Então, são essas questões aqui. A outra, do que se trata a crônica jornalística também, está relacionada aqui. Quais temas podem ser abordados em uma crônica jornalística? Numa crônica jornalística pode ser abordado vários temas. Política, comportamento de uma sociedade, esportes. Esses assuntos, gente, eles podem ser tratados com humor ou com seriedade. Vai depender muito de como esse cronista quer passar digamos assim, esta informação para você. Tudo bem? Então, muitas vezes os autores recorrem também a fantasias e ao absurdo para manifestar sua indignação em relação a algo, ok? Digamos aí, imagine aí uma seguinte reportagem, certo? Alguns moradores em situação de rua, eles costumam consumir tudo que eles encontram. E certa vez eles encontraram, digamos aí, nesta notícia, encontraram pedaços de carne. E, obviamente, que era um banquete único e queriam temperar para poder se alimentar. Foram em busca de sal. Colocaram o sal na carne, prepararam e comeram. Logo após começaram a se sentir mal. Certo? E ao ser socorrido, perceberam que aquele sal, na verdade, seria o quê? Soda cáustica, ok? Então, podem perceber que foi retratado aí, eu posso ter passado para vocês uma notícia, mas o cronista ele pode utilizar esta notícia e começar a colocar o seu ponto de vista, a mostrar a indignação diante de um fato ou em relação a algo, tá certo? Então ele pode criar situações fantasiosas, ok? Ah, professor, mas isso pode acontecer? Pode, e temos aí em uma crônica, certo? Então, no momento oportuno, trarei esta crônica. Ela é muito interessante, principalmente ela é jornalística? Mas ela tem o seu cunho, digamos assim, reflexivo. Tudo bem? Vamos passar aí adiante. Então, vamos lá. Quais são as características do texto? Então, nesse texto, certo, gente? Ele busca ampliar, ele busca alcançar um grande grupo de leitores, certo? Todos eles heterogêneos, com, assim, diferentes graus de instrução, ok? Então, é muito importante, por isso que foi falado lá no início que algumas crônicas têm lá o uso da linguagem coloquial. Por quê? Porque isso vai fazer com que a sua obra se aproxime dos seus leitores. Ok? Então, outra situação também, como eu falei, né, vai atingir vários públicos, então não leve em consideração regiões. Quer saber se atinge seu público em geral. Outra situação é na questão da narrativa. As narrativas, elas são sempre construídas com base no acontecimento, ok? Por isso, são sempre narrativas compostas por relato. Eu fiz um relato agora há pouco, e a partir desse relato, é possível sim construir uma narrativa, uma crônica jornalística, ok?
que deve constar de forma detalhada, objetiva. Quando se fala de objetiva, faz comparações, ok? Fala da textura, da cor. E objetiva e sequencial, algum fato, chamando a atenção de leitores para o acontecimento, ok? Agora, outra coisa que devemos levar em consideração também e perceber como característica a linguagem simples, ou seja, compreensível. A maior parte da população, já, como bem falei, não é isso? Utiliza uma linguagem que possa atender a um público geral. Acaba se utilizando de linguagem informal, tudo bem? Agora, gente, vamos à questão aqui do discurso direto e indireto. Na aula passada foi falada essa questão. No discurso direto se explora melhor os personagens, é possível fazer uma conclusão, aliás, chegar a uma conclusão sobre determinado personagem, é possível identificar a personalidade deles, certo? Então, isso por conta do discurso direto. Mas o que vem a ser discurso direto? Discurso direto é o quê? É caracterizado por ser uma transcrição exata da fala das personagens, sem participação do narrador, ok? Então, é muito perceptível esse tipo de discurso, principalmente nas fábulas, nas parábolas, certo? Então, muito comum. Então, vamos aqui, um exemplo disso. A aluna afirmou. Olha, no discurso facilmente iremos encontrar o quê? Iremos encontrar um verbo de locução, ok? Que ele abre, é como se ele desse a vez, como se desse a vez para o narrador, como se desse a vez para a personagem falar. O narrador sai de cena, como se ele saísse de cena e deixasse a personagem lá falar. Ou seja, na verdade, uma transcrição exata do que essa personagem fala. E o que é discurso indireto? O discurso indireto é caracterizado por ser uma intervenção do narrador. Ou seja, ele não vai transcrever, e sim, ele vai fazer o quê? A intervenção do narrador no discurso utiliza as suas próprias palavras, ou seja, o narrador se utiliza de suas próprias palavras, ele mesmo fala o que a personagem está falando, certo? Ele reproduz as falas das personagens, muito diferente do que é o discurso direto, não é isso, gente? Exemplo disso. A aluna afirmou que precisava estudar muito para o teste, certo? Como pode perceber, o narrador falou. Professor, mas como é que ficaria esse mesmo exemplo aqui no discurso direto, certo? Então, poderia ser o seguinte, a aluna então falou, eu preciso estudar bastante para passar no teste. Simples, muito fácil. Percebeu a diferença? Então, o discurso direto. Vamos aqui, o que caracteriza o discurso direto? É introduzido por um verbo de elocução, como falei agora há pouco, seguido de 2 pontos e mudança de linha para um novo parágrafo. Professor, por isso que nessas situações é contado como parágrafo. Isso mesmo. É iniciado por um travessão que indica a mudança de voz do narrador para a voz do personagem. É feito na primeira pessoa do discurso. Eu vou, nós, certo? Pode ser primeira do singular ou a primeira do plural. Vamos aí adiante. E o que seria o discurso? O que seria aí o discurso indireto? É introduzido por um verbo de elocução seguido, certo? Seguido de uma preposição que marca a mudança da voz do narrador para a reprodução da voz da personagem, certo? É construído uma mesma frase, não havendo aí mudança de linha ou de parágrafo. É feito na terceira pessoa do discurso. Ele, ela, eles, certo? Então é isso, gente. Chegamos ao final, ok? Assista o vídeo, siga tudo o que está sendo colocado aí, verifique o seu texto e faça as atividades. Qualquer dúvida, já sabe como proceder. É só chamar lá
passa a sua dúvida para o professor responsável e ele irá encaminhá-la para mim, ok? Tchau, até a próxima aula.